Então tá, eu vou começar a aula, depois o pessoal que os outros estão entrando, já tem 37, a gente já pode começar. Então, bom dia a todos. Eu fiz uma pergunta e espero que todos estejam dentro do possível bem, né? Acho que pelo menos as previsões são de que a gente possa retornar, né, em seguida, porque é hoje, amanhã, essa chuva e agora pelo menos tem uma previsão de bastante dias sem chuva depois de quarta-feira, né? Eu vou dar uma aula hoje para você sobre transtornos de personalidade, que é um tema extremamente abrangente, né, que o próprio nome, né, transtorno de personalidade, a gente dizer que uma pessoa tem um transtorno de personalidade é uma coisa complicada. Eu sempre que eu dou aula, eu acabo repetindo uma coisa e eu digo quase todos os dias, lá até para os doutorandos e para os residentes, né? Eu bato muito numa tecla, assim, que a gente, dentro da psiquiatria, a gente não tem nenhum exame que dê um diagnóstico de um paciente. E isso tem que estar claro na cabeça de vocês, porque como a gente não tem esses exames, né, que são exames complementares, exames que possam... Porque o melhor do exame, tem várias vantagens, né? Ele é muito importante, mas quando a gente tem um exame que mostra uma patologia, mesmo que esse exame um dia mude, esse exame ele serve como um parâmetro, como uma ferramenta que faz com que todos façam um diagnóstico mais preciso, né, mais exato e mais preciso. Quer dizer, preciso é quando todo mundo repete o mesmo diagnóstico, né? Que quem dá é uma máquina lá, quem dá um aparelho. Ele pelo menos para fazer pesquisa, para se estudar, para se ver o comportamento, ele é bem mais fácil. Na medida em que a gente olha para uma pessoa e usa alguns critérios, esses critérios são longos, vocês podem ver que o DSM, que é o Manual de Doenças Estatísticas Diagnósticas, ele é um manual gigante, ele tem muitas patologias lá dentro, então ele é muito difícil, né, tem esses termos mesmo, né, de narcisismo, de histeria, de e psicopatia são todos muito difíceis de delimitar numa pessoa só e dizer que ela tem esse tipo de patologia, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês, assim, pelo menos que vocês entendam que a gente precisa ter esse olhar crítico, né? E que a gente tem que ter muito respeito pelos pacientes, muito cuidado, né? Porque às vezes, quando a gente diz que um paciente tem transtorno de personalidade, ou até um amigo, um colega, a gente está dizendo a mesma coisa que chamar ele de FDP, sabe? Tá xingando ele, porque a gente não está usando o pensamento. E é bem comum chamar a pessoa de narcisista, de psicopata e de outras coisas. E isso não é uma condição médica, e sim é um desabafo que as pessoas têm, ou às vezes, quando estão irritados com os pacientes, também dizem que a pessoa é um baita borderline, por exemplo, né? E só está irritado com o paciente. Então, a gente precisa lembrar muito, né, que esses diagnósticos eles servem como uma base para a gente compreender as pessoas, né, e que eles diferenciam principalmente, né, nos transtornos. O que interessa para a gente aqui são aquelas pessoas que muitas vezes até são confundidas, né, com, com quadros clínicos mais do eixo 1 antigo, que se chamava, né, das psicoses, né? Hoje o que se mais confunde é com o transtorno de personalidade borderline, ou dentro dos transtornos, se confunde muito também com o transtorno bipolar tipo 2, né? O tipo 2 e o borderline, eles são... Muitos médicos, muitos psiquiatras dão diagnósticos para um ou para o outro lado, para os mesmos pacientes, né? E o que eu sempre peço é que as pessoas tenham esse olhar crítico para não sair batendo como assim, eu tenho certeza que o cara é bipolar tipo 2, eu tenho certeza que ele é borderline, quando a gente não tem certeza de nada dessas coisas, e que a gente pode ter diretrizes de tratamento, né? Na prática, a gente vai, se a gente atender bem o paciente, tentar entender ele no contexto dele, na singularidade dele, a gente vai conseguir os mesmos resultados. Eu vou começar então essa aula mostrando para vocês um caso clínico bem rápido, só no início, para vocês olharem, terem uma noção da complexidade, né, do atendimento.
Então, isso aqui é uma residente, isso aqui é uma situação real, né? Eu cheguei lá na unidade, um dia de manhã cedo, né? Cheguei de manhã, e então uma residente veio falar comigo e disse, professor, internou uma médica paciente, né? Internou uma médica com depressão que tentou suicídio, né? Então, vejam que aqui ela já coloca, assim, um diagnóstico, né? Ela também nem conhecia bem a paciente, né? Mas porque a pessoa tentou suicídio, então já tem depressão, né? E já fez esse diagnóstico, para vocês verem como isso tem que ser visto com muita cautela. Aí eu disse, vamos vê-la. Então a gente foi ver a paciente, né? Então a paciente está aqui, é a Regina, né? O nome que a gente inventou para ela, e com 27 anos. Tá? Uma pessoa, uma, já estava formada, estava trabalhando, né? Já estava trabalhando na medicina de saúde, e a gente conheceu ela, então, após uma tentativa de suicídio, um ato suicida por um enforcamento, né? Não foi assim, ela estava dentro do banheiro, ela vai explicar agora, quando eu mostrar para vocês, né, o diálogo dela. Ela estava no banheiro e tentou se enforcar ali na basculante, mas foi socorrida. Então, quando uma pessoa tenta suicídio, a gente, quando vai avaliar risco de suicídio, se a pessoa recém tentou o suicídio, a gente já tem o risco, né? Não tem como não ter risco porque ela acabou de tentar. E a gente geralmente, né, interna o paciente se não tem uma boa estrutura familiar, suporte, na verdade, não é estrutura, um bom suporte familiar que não esteja arrependido, né? No caso dela, que ela veio e foi internada. Então, alguém perguntou alguma coisa? Não? Ou só falou? Então, estão me ouvindo bem, né? Estão Tudo ouvindo? certo. Sim. Tá, não é que eu vi alguém ali, eu não sabia se a gente falando sozinho aqui, às vezes é meio estranho, mas sem ver vocês. Então, essa paciente aqui, né, ela vai dizer assim, ó, eu tenho crises, né, eu tenho crises depressivas e fico com vontade de morrer. Faço tratamento para depressão com antidepressivo, até estava bem ultimamente, ela disse. Passei a ir uma vez por mês no psiquiatra e de repente fiquei ruim de novo. Acho que o meu noivo não me aguenta mais. Então, a gente só com esse primeiro trecho aqui da conversa dela, ó, ela é uma pessoa que diz que tem crises depressivas, né? E quando ela tem essas crises, ela fica com vontade de morrer. Não é recorrente isso, né? E ela já está dizendo que isso aqui, que ela chama de crises depressivas, são crises de desespero que ela tem, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque não é que ela não tenha depressão, depois a gente pode fazer um diagnóstico de depressão ou não na paciente. Mas o que ela está dizendo aqui, a palavra depressão, ela é usada de várias maneiras, né? No português a gente não corrige a pessoa, mas do ponto de vista objetivo, a gente precisa discriminar, né? Então, provavelmente ela tem crise de desespero, onde ela fica com vontade de morrer, né? Ela diz que faz tratamento para depressão com antidepressivos, né? E que ela estava bem ultimamente, então passou a ir uma vez por mês no psiquiatra, que eu não coloquei, mas ela estava indo com mais frequência. Então vejo que a pessoa, às vezes, quando melhora, a gente vê isso na prática muito seguido, assim, a pessoa vai num psiquiatra, começa uma terapia e daqui a pouco ela se sente, é muito comum lá nos os pacientes que internam, né, contarem isso, né? Eu estava bem, daí parei a medicação, ou diminui o número de frequência, ou diminui a medicação, e uns meses depois, ou pouco tempo depois, começa acaba lá na internação, né? Então a gente percebe, né, que um dos erros é a não continuidade de tratamento. O fato da pessoa se sentir melhor, ela já reduzir um tratamento que está dando certo, né? Mal comparando, é como vocês estarem indo numa academia, pegando performance física, e daí, como se sentem bem, começam a não ir mais. Ou ir a bem menos, né, vai diminuir essa performance, né? Então, assim, às vezes o paciente está se sentindo bem porque está se tratando, né? Porque está fazendo tratamento, né? E é muito importante que ele, às vezes, não reduza. E a gente, como médico, entender, né? E não... Porque às vezes a gente entra muito no paciente, no desejo dele, né? De diminuir a medicação, ou de interromper, ou de diminuir o número de sessões.
né? A gente tem que ter isso já planejado antes para não ficar mudando durante o curso, o tratamento, sem pensar direito. E aí ela disse, assim, de repente fiquei ruim de novo, né? E acho que o meu noivo, então, ela está dando uma ideia que o noivo dela já estava exaurido dela. Eu perguntei para ela, né? Então, pode explicar melhor por que ficou mal de repente, para entender? Porque ela, quando a pessoa fala que ficou mal de repente, ela não dá motivo, né? Quer dizer, a pessoa tenta se matar e atribui isso a uma coisa assim que não sabe. E ela diz, não sei explicar. Acontece de repente, né? Ela simplesmente falou isso, né? Então, geralmente, quando o paciente fala assim, ele fecha um pouco, né? Porque ele vai tentar dizer para a gente que aquilo ali vem do nada, né? O que vem de uma. E aí eles às vezes se agarram racionalmente, né? Pode existir isso, mas eles se agarram na ideia ou do diagnóstico de depressão, ou no diagnóstico, ou então numa base genética, que isso aparece, né, na vida deles, e não dão uma causa para isso, né? Então eu perguntei para ela assim, né? Eu só fiz uma afirmação aqui, você deve ter tuas razões. Às vezes, quando a gente diz isso, o paciente continua sem dizer nada, mas às vezes ele fala e às vezes ele também não se dá conta. A gente um método de entrevista, né, que é mais profundo que vocês aprendem lá na semiologia, é observar muito, né, a associação de ideias, porque às vezes o paciente ele não te explica bem por que o que está acontecendo, ele começa a falar e a gente segue o pensamento dele. Daqui a pouco ele vai trocando de assunto, vai falando outras coisas e ele vai, sem querer, ele vai trazendo assuntos que têm a ver com aquilo que a gente quer entender. Eu vou mostrar na prática para vocês, porque esse caso, né, eu já escolhi para mostrar para vocês, porque ele para mim foi impactante, assim, né? E isso eu trabalho muito com isso e eu gosto de chamar atenção para que vocês não deixem escapar, né? Aí ela disse assim, ó, eu não consigo entender. Eu estava dirigindo pela Avenida Ipiranga, estava chovendo um pouco, eu estava ouvindo música, então estava andando de carro, estava ouvindo música, né? Dirigindo pela Ipiranga, na boa. Daí, de repente, um caminhão cruzou na minha frente e eu freiei. Vi aquele baita caminhão, parecia em câmera lenta cruzar em toda extensão na minha frente. Vi até o motorista que me olhou. Eu bati o carro contra o meio-fio e numa mureta. Eu fiquei tremendo. Entrei em pânico e comecei a chorar. Liguei para o meu noivo e ele me perguntou se eu havia me machucado. Disse que não, mas estava assustado e chorando, e ele me disse para ligar para o seguro e que eles providenciariam o guincho e tudo mais. Eu fiquei decepcionada com ele, né, porque ela esperava que ele fosse, né, dar mais ajuda para ela, assim, ele só se preocupou se ela estava machucada ou não, ela estava angustiada. Então eu liguei para minha mãe, nem sei por quê, já devia ter aprendido que não posso contar com ela. Ela respondeu que não podia vir, que não tinha como. Parecia indiferente. Eu me senti sozinha. Depois em casa chorei e reclamei, mas ninguém me ouviu. Meu noivo ficou irritado comigo, então fui para o banheiro. Chorei, fiz uma corda com um lenço, um lençol e amarrei na basculante, tentei me enforcar. Depois de um tempo, meu noivo começou a bater na porta e como eu não abri, acabou forçando e a porta, né, abriu, me soltou. Ele agora está muito bravo comigo, eu não posso contar com ele. Então esse relato aqui é um relato que, se eu quiser mostrar para vocês que todos os elementos que mostram um paciente com transtorno de personalidade, eu posso, né? Ela, pessoa que bateu o carro, a gente pode ficar com, sabe que ela se assustou, né? Mas assim, ela tem uma queixa aqui que a mãe não dá bola para ela, que o noivo não dá bola para ela, que eles não se preocuparam muito porque ela não estava machucada, que não foram lá cuidar dela, né? Então, essas coisas elas estão dentro do espectro do que se espera às vezes de um paciente com transtorno de personalidade, né? A gente não sabe, né, depois se isso é ou não, porque ela passou por um evento, a gente pode também pensar, não, a pessoa tá angustiada, né? Mas ela tem essa queixa, tanto do noivo como da mãe, e ela pode ser. Como é que a gente vai ver se depois, ao longo das histórias dela, ela sempre se queixa de todo mundo e está sempre achando que ganha pouco, né? Ganha pouco das pessoas, né? E que ela fica muito decepcionada e se sente assim. Isso pode ser um traço de personalidade dela que causa prejuízo para ela, como vocês vão ver mais tarde. Mas eu vou mostrar aqui o próximo slide.
né? Eu marquei algumas coisas aqui, ó, um caminhão. Lembra que eu falei para você sobre a gente prestar muita atenção nas associações do paciente? Então, ela falou que uma caminhão. Isso aqui eu tenho que dizer para vocês que eu treinei muito para aprender essas coisas, né? Não é uma coisa que a gente aprende, mas dá para aprender se a gente quiser estudar bem a comunicação com os pacientes. Um caminhão cruzou na minha frente. O motorista me olhou, eu tô, ela tremendo, pânico, decepcionada, né? Liguei para a mãe, né? Não sabe por quê. Ela não pode contar com a mãe, então ela disse que não sabe que ela nem devia, né? Então ela já tem uma ideia que a mãe não, que ela não conta com a mãe, né? Que a mãe é indiferente e ela se sente muito sozinha. E aí ela acaba, né, depois tentando um suicídio. Se a gente pensar, pô, uma pessoa tentar suicídio por causa de uma situação dessa, por mais que seja difícil, né, pelo susto, né, assim, ela tava com muita raiva quando ela fez isso, né? Bom, mas eu queria que vocês prestassem atenção no caminhão, no motorista, nela tremendo diante de uma coisa grande, de um homem que estava olhando para ela, né, e de uma mãe indiferente. Então, isso aqui me chamou a atenção, né, e depois eu vou explicar por que que a gente associa isso. E aí, o que que aconteceu, né? Então, isso aqui são imagens, né, que a gente forma na cabeça, né? Então, um caminhão aqui, né, o motorista olhando, né, a mãe, que ela diz que não enxerga, né, ela assustada, eu botei a imagem de uma criança tremendo em pânico, né? Então são as imagens que veio, botei o Freud aqui porque o Freud aqui estudou muito essas associações de pensamento e a gente usa muito essa técnica dele, né? Alguns usam mais, outros menos. E aí o que que eu perguntei para ela, né? Usando esse fio de associação, eu perguntei para ela, eu disse assim, deixa eu ver se eu entendi. Um homem com uma lembrança em câmera lenta, a imagem de um caminhão, né? Algo grande se atravessa na tua frente. Eu, na minha cabeça, o caminhão estava simbolizando um símbolo fálico, né? Que se atravessa, e ela em pânico, né? E uma mulher, talvez a tua mãe, indiferente. Daí eu perguntei, isso quer dizer alguma coisa? Depois que eu falei essas associações aqui, o que que aconteceu? Essa paciente começou a chorar, chorou, falou que nunca tinha contado para ninguém, mas que ela sofreu abuso do pai quando era criança, né? E então, ah, e isso impacta, né? Impacta a residente ali que chega, né? Uma pessoa com depressão que tentou suicídio, que por um motivo para tentativa de suicídio pode ser considerado até um motivo pequeno, até alguns podem dizer que é fútil, né? Mas assim, qual é a minha preocupação e por que que eu trago isso, né? Existe uma. Isso aqui é só um exemplo para vocês olharem, né? Existem vários artigos que associam, né, maltratos na infância, né, e fatores genéticos com o desenvolvimento de personalidade borderline. Eu, particularmente, me preocupo, como vários psiquiatras também se preocupam, com o encaminhamento dessas situações. Quando a gente não descobre, né? Eu trouxe esse caso, não é que, né, isso aqui não é, eu sou um gênio que descobri. Eu fico muito assustado quando a gente descobre uma situação dessas. Eu sempre me assustado assim, quantas vezes a gente deixa passar, quantas vezes essas pessoas são internadas, passam, vão em tratamento e não contam para ninguém o que elas passaram na infância, né? Essa paciente contou coisas bem difíceis dela na infância dela, né? Assim, do pai que abusava. E aí, inclusive, na história ali com ela, mais tarde, desenvolver do andamento, assim, o pai já estava separado da mãe, né? A mãe sempre se fez de, foi muito, existe nas histórias de abuso, a mãe às vezes não, ela também é uma pessoa vulnerável, ela não percebe, ela não tem força de reagir, ela não enxerga o que está acontecendo. Mas ela estava separada do marido, o pai estava casado, estava morando em outra cidade, casado novamente, e estava com uma filha de 11 anos, né, desse segundo casamento, que foi mais ou menos quando a menarca ali que o pai começou a abusar dela. Então, ela estava muito preocupada, né, com essa menina e não tinha força
de contar, ou de falar, ou de chamar atenção para alguém do que estava acontecendo. E isso era o que estava mais provocando a angústia nela. Então, quando a gente pega uma situação dessas, a gente até questiona, né, assim, o border, que é border por nada, né? Como se a pessoa tivesse um transtorno por nada. Existem fatores genéticos, tem pessoas, a gente vê pessoas que a gente não encontra nenhuma patologia, existe, né? Assim, em um trauma aparente, né? Assim, mas a genética também pode ser muito forte em fazer com que a pessoa tenha transtorno de personalidade. Mas, assim, é muito importante que a gente possa também olhar, ter esse olhar, né, de atenção ao sofrimento e às causas, né? Porque cada vez mais a gente tem visto associação de abuso com depressões crônicas, com pessoas que se queixam, né, de vazio na vida, de desesperança. Bom, agora eu vou passar para vocês assim o transtorno de personalidade, né? Ele tem um critério que a gente para poder definir ele, né? Então, o que que ele seria? Então, a pessoa tem que ter um padrão duradouro, né? Que dura durante a vida, de experiência e comportamento interior, né? Uma experiência interior que se desvia marcadamente da expectativa da cultura do indivíduo. Ele tem que chamar atenção pelo aquele jeitão dele, né? E ele se manifesta na cognição, na forma de perceber e interpretar a si mesmo e os outros, né? Talvez essa paciente ela cobre essa específico do noivo que ele possa dar para ela o que ela não teve, né? E cobre demais dele, ou não perceba que ele cuida dela, que ele gosta dela, ele estava cansado dela ali, né? Naquela situação não era só por isso, né? Então, a gente pode tratar e ajudar essa pessoa também a tentar ver o mundo de uma maneira diferente, que nem todo mundo é que nem o pai dela, nem toda vez que o noivo não está disponível, significa que ele não está nem aí para ela, né? A afetividade também, né? O alcance, a capacidade e a adequação da resposta emocional, o funcionamento interpessoal, né? Isso é uma marca registrada dos transtornos de personalidade. As pessoas têm muitas dificuldades interpessoais, né? Brigam muito ou se decepcionam muito ou se isolam muito, né? E a dificuldade de controle de impulso, né? Então são marcas, né? São os critérios que do DSM que a gente busca. Tem que ser numa marca bem alta, assim, que chame muito atenção. Aquilo tem que causar muito prejuízo na vida da pessoa, né? Muito prejuízo mesmo, né? Marcado prejuízo, né? Que a pessoa vai se tendo vários problemas, né? Então, porque esse padrão ele é inflexível, né? A pessoa não é difícil ela mudar, né? O padrão ele leva a sofrimento, a pessoa sofre, né? Ou comprometimento clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais, né? A pessoa vai ter muito problema em tudo que é setor, né? Na parte social, ocupacional, né? O padrão ele tem que ser estável, né? A gente diz que o paciente com transtorno de personalidade ele é uma pessoa constantemente inconstante, né? Então ele é de longa duração. O início pode ser rastreado pelo menos até a adolescência, né? E no início da idade adulta. Como o adolescente passa, né? Todo adolescente ele vai passar pelaquela transformação de criança para adulto, ele fica atrapalhado, ele passa por muitos desafios, a gente não faz diagnóstico até os 18 anos. Muitas pessoas que parecem que vão ter um transtorno não desenvolvem, elas depois têm uma característica diferente à medida que amadurecem, né? Então a gente não faz, né, por critério mesmo, o diagnóstico. A gente às vezes vê que alguns pacientes provavelmente vão desenvolver uma patologia borderline, né? Mas a gente tem que ter esse olhar também, que algumas pessoas a gente não faz diagnóstico e elas realmente depois não desenvolvem, né? E esse padrão duradouro, então, ele não é atribuível a efeitos fisiológicos, né? Por exemplo, né, uma droga de abuso, uma medicação, né? Outra condição médica, né? Se ela tiver um traumatismo craniano, né? Alguma coisa aqui, uma lesão cerebral. ah, ah, atualmente o DSM está mudando, mas o DSM ainda divide em grupo A, B e C, né? Um tipo de personalidade
né? E cada grupo desse A, B e C, ele tem alguns pacientes que eles dão características. Isso aqui é uma tentativa que se tem de tentar fazer um segmento e estudo desses pacientes, né? A rigor, você não tem uma obrigação de fazer esse diagnóstico. Mas para o grupo é interessante, depois eu mostro para vocês por quê, né? Mas assim, especificamente, né? O importante é diagnosticar o transtorno de personalidade. Então, o paranoide ele vai ter um padrão de desconfiança, né? Tal que os motivos, né, dos outros, tudo é interpretado como malévolo. É normal que quem está ouvindo aí, ou quem depois vai ouvir, pense assim, eu também às vezes acho que os outros estão me fazendo mal também. Existe uma normalidade, todos esses sintomas aqui fazem parte do espectro dos sintomas que todo ser humano vai experimentar, mas não vai ser uma marca registrada. A pessoa sempre está desconfiada, sempre com medo das pessoas. Alguém me pediu para botar no mudo. Sim, vai depois, só que está sendo gravado, viu, pessoal, essa aula. Depois vai tudo para o mudo, tá? Então, o transtorno de personalidade paranoide, então, quantas vezes é um motivo de desconfiança. A personalidade esquizoide é um padrão mais de isolamento, de distanciamento das relações sociais e uma gama restrita de expressão emocional. É uma pessoa mais esquisita, mais quieta na dela. E a esquizotípica, esses nomes são muito semelhantes. Esquizoide é mais isolado. O esquizotípico ele já tem, ele já é mais parecido com uma esquizofrenia menor, né? A pessoa já é mais bizarra, ela já tem um jeito mais diferente de ser, mais ela é excêntrica, ela se veste de um jeito esquisito, não tem muita noção de se relacionar com as pessoas. Esse é um grupo excêntrico, tão estranha, né? Esquizo quer dizer estranho, né? De esquisito, né? E depois tem esse grupo B, né, que são os dramáticos, imprevisíveis, e são os mais famosos, né? Que é o antissocial, padrão do antissocial, então, padrão, né? Esse é o mais grave, esse aí, a gente não trata quase essas pessoas, né? Depende como o espectro de antissocial ele é muito alto, né? Tem pessoas que têm comportamentos antissociais leves, né? A gente até tem um apelido que não é bem classificado, que é o antissocial mais parasita, que ele parasita na família, ele mente em casa, rouba até algumas coisas assim, mas ele fica em casa. Aí o outro extremo é o cara que mata, é frio, que não está nem aí para ninguém, né? Então são dentro de um espectro, né? Mas a marca registrada é uma frieza, né, do antissocial. É frio no sentido assim, ele não tem, é que nem se eu me irritar, né? Com o celular hoje é difícil de tirar um celular no chão porque ele custa caro, mas às vezes a gente joga fora alguma coisa, uma caneta aqui que não está funcionando, eu me irrito, jogo ela no lixo, não fico com pena dela, né? Então um antissocial é uma pessoa que ele usa a pessoa para ter benefício, se não tem ele descarta, né? Chegando até uns a até matar a pessoa e não tem remorso por isso. Depois tem o borderline, típico, né? Depois eu vou mostrar para vocês que tem uma confusão aqui nos diagnósticos, porque borderline é um tipo de personalidade, mas ele é o primeiro que se diagnosticou. Então, todos, e depois eles foram separando por outros tipos, né? Então, todos os transtornos, às vezes o pessoal confunde, chama de border, né? Todos esses diagnósticos, todos de borderline. E tem uma razão disso, mas depois eu explico para não confundir vocês agora, né? Então, tem o histriônico, borderline. O histriônico ele é muito parecido com o borderline, né? O borderline ele tem uma relação interpessoal muito intensa, né? Ele tem autoimagem distorcida e afeto é muito impulsivo, né? O histriônico ele é mais organizado em princípio, mas ele tem muita busca de atenção. Ele quer muito atenção, né? E ele sofre muito com o abandono, né? Se preocupa muito com o corpo, assim. E o narcisista, que ele é uma pessoa que tem uma necessidade de se sentir grandioso, de ser admirado, mas ele não tem empatia com as pessoas, ele pensa só nele, né? Ele pensa nele, ele não tem uma empatia com os outros, ele está sempre preocupado com os feitos dele. Depois tem esse do grupo C, que são os ociosos ou receosos, né? E tem o esquiva, o dependente, obsessivo compulsivo. Como eu disse, nós temos que decorar tudo isso aqui, mas assim, porque quando a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo. Quando a gente conversa com uma pessoa e depois vai para o manual buscar, a gente chega lá e tenta descobrir por que que a pessoa é assim, né?
Então, um padrão de inibição social esquiva, ele se esquiva de tudo, ele se sente inadequado nos lugares, ele não gosta, então isso aqui é outra coisa que geralmente muitas pessoas olham para esse tipo de sintoma e hipersensibilidade à avaliação negativa e se identificam e acham que tem. É normal, como eu disse, que todos nós tenhamos um pouco de cada coisa aqui, nós também temos nossas configurações. Isso aqui, para ser um transtorno, a pessoa tem que ter assim muito prejuízo, não se quase não participar da vida entre as pessoas, né? E sofrer muito a família, ficar muito aflita, a pessoa não consegue participar de nada, mas sofrer com isso é normal, né? Em certa medida, as pessoas sofrem bastante com essas coisas, né? E o transtorno de personalidade dependente também é a pessoa é submissa, apegada ao relacionamento, né? E uma necessidade de ser cuidada ao ponto de ser, às vezes, até abusada, né? Abusada no sentido de alguém tirar vantagem dela por isso. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, então, é um padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo, controle, tem que estar tudo muito bem arrumadinho, tudo muito certinho. Esse é o único transtorno que as pessoas se orgulham de dizer que tem, né? Às vezes nem tem, mas elas gostam desses traços. Eu sou uma pessoa que gosto tudo em ordem. Eu, como tem gente que fala, tem professor que fala assim, né? Na psiquiatria. Eu, como um bom obsessivo, gosto tudo em ordem, gosto de tudo bem certo. Eu sou perfeccionista. A pessoa se exibe. Ninguém se exibe de ser histérico, ninguém se exibe de ser psicopata, né? Mas de obsessivo compulsivo, o pessoal geralmente gosta de se gabar, né? Tem uma alteração de personalidade também que ela não que ela é causada por um distúrbio persistente. A pessoa pode ter pode ser consequência de uma fisiopatologia direta de outra condição médica, né? Por exemplo, uma lesão de lobo frontal, né? Então, algumas pessoas ficam com um padrão alterado de personalidade porque tem alguma lesão, sofreram um tumor, né, um processo expansivo, tiveram que retirar aquilo e perdeu parte, né, ou por trauma mesmo, né? A pessoa pode ficar sequelada. Ah, critérios, então, agora, os diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente vê. Isso tudo está no DSM e depois vai ficar gravado e depois eu largo para vocês em PDF também, que fica mais fácil de olhar. Outros transtornos mentais e traços de personalidade. Muitos dos critérios para os transtornos de personalidade descrevem características, suspeita, dependência e sensibilidade, que também são características de episódios de outros transtornos mentais. O que quer dizer isso? A pessoa com esquizofrenia, com outros sintomas, elas podem ter, né? Então, o diagnóstico de personalidade, de transtorno, ele só deve ser diagnosticado quando a pessoa tem características que definem muito, né, e que começam antes do início da idade adulta e são muito típicas ao longo prazo e não decorrem só durante um episódio de uma crise de transtorno mental, que nem um episódio esquizofreniforme, um, um surto depressivo, né, ou a pessoa passar por um estresse pós-traumático, né? É difícil, né? É difícil de distinguir os transtornos. A gente pode, quando faz o diagnóstico, pode botar mais de um, se a gente não sabe, né? Os transtornos depressivos persistentes também é muito difícil, né, de tirar do borderline, é muito difícil de separar, né? São sutis essas diferenças, né? São realmente diferentes. E então, e como eu disse, esse espectro, né, aqueles do grupo A, as personalidades esquizotípicas, pode ser muito parecido com esquizofrenia, né? Ah, também o transtorno de personalidade evitante, né, que é o evitativo, que é o esquivo, ele também com ansiedade social. Então, é difícil fazer esses diagnósticos, né? O que importa é a gente entender que o paciente tem um transtorno de personalidade e, principalmente, que eu vejo como mais importante é a gente poder separar a pessoa que tem surto psicótico, que é uma pessoa que todo mundo, quando vocês verem uma pessoa em surto, vocês vão ver que ela está em surto, e outra que tem transtorno, que é uma pessoa que consegue conversar, consegue falar coisas para vocês, mas ela tem traços característicos que geralmente causam muito problema nelas de convivência com os outros, né? E a pessoa, por exemplo, aqui que ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, se a gente for ver, ela pré-existente, ela pode ter já um transtorno de personalidade, né, pré-mórbido, como esquizotípico, esquizoide, daqueles o paranoico, né? Então a pessoa, porque está tudo dentro de uma linhagem, né, de sintomas e de genética disso,
Então, os do grupo A que vão ter mais sintomas da esquizofrenia, né? Os de ansiedade vão ter mais transtorno depressivo, né? O transtorno de estresse pós-traumático, então, também, como eu falei antes, né? As mudanças surgem e persistem após o indivíduo ter sido exposto a um estresse extremo, né? Ele deve ser considerado, então, estresse pós-traumático. Agora, a gente vai ver muito, né? Nessas situações de pessoas que perderam a casa e passaram por situações bem traumáticas, né? Agudas, aí, de afogamento, de contato com teve um rapaz lá que estava no abrigo aqui da PUC, lá de 17 anos, que ele foi visitar ali no. Eles estão, o pessoal do abrigo é do Maitá. O rapaz foi visitar, foi, depois que baixou um pouco a água, quis ir na casa dele. Ele entrou com água pelo peito ali, né? Onde ele chegou, nem chegou até a casa dele, porque ele começou a se deparar com um rato morto, né? Sabe que depois que morre, esses inchos estouram, né? Depois, então, com rato morto, com cachorro morto, ele viu ele até cadáver ele encontrou, então ele se desesperou, né, dentro daquela água, meio que caiu, já se mergulhou. Ele veio do abrigo, assim, veio para o abrigo, já estava estressado, tudo que estava passando, né? E sofreu muito, tomou muito banho, né? Não conseguia dormir de noite, ele se viu no morto lá, então são experiências muito ruins, né? E que pode manter ele em sintoma durante um bom tempo, né? O uso de substância crônico também, né? Muitas vezes a pessoa é um dependente químico e vai parecer, ele pode ter transtorno também de personalidade, mas a gente sempre que tem um paciente que é dependente químico mais grave, que é dependente mesmo, alcoolista, a gente evita os diagnósticos. Primeiro tem que ver a pessoa durante um longo tempo, né? A gente surpreende muitas pessoas depois de meses, depois de ano sem usar droga, os dependentes químicos, eles mudam muito e muitas vezes os diagnósticos, inclusive de depressão, desaparecem, né? Eles acometem, então, 10 a 20% da população, a duração demora décadas, né? 50% de todos os pacientes psiquiátricos têm um transtorno, né? Ele é fator principalmente para outros transtornos psiquiátricos, como, né, uso de substâncias, suicídio, transtorno afetivo, distúrbio alimentar. Então, vê que todas essas coisas ocorrem, é muito difícil a gente separar. Geralmente o paciente vai ter distúrbio alimentar muito grave e vai ter um transtorno de personalidade mais diagnosticado também, né? Ele interfere muito, as pessoas com transtorno interferem muito no tratamento de várias síndromes clínicas, né? Aumenta muito a incapacitação pessoal, pessoas que não se cuidam, né, fisicamente, não se tratam. Isso de patologias não psiquiátricas, né? Os mecanismos de defesa que eles usam, né? E eu disse para vocês, existe um negócio chamado diagnóstico estrutural, mas isso às vezes confunde, só para vocês não precisam, ele não está no DSM. A gente também vê o paciente por um outro ângulo. Antigamente o pessoal só se diferenciava, antes de ter essas manuais de classificação, diagnosticavam só em estrutura, se a pessoa é neurótica, que neurótico é todo mundo, né? Não tem o normal, ou ele é borderline, né, ele é limítrofe, ou ele é psicótico. Então, aqueles do eixo 1, as pessoas psicóticas, eles chamavam de psicótico. Depois eles viram que tinha os neuróticos, que é todo mundo que tem, às vezes, sofrimento, que vai se tratar, mas tinha um grupo no meio, que às vezes fazem microsurtos, ou que tem esses traços tão intensos e que eles começaram a chamar de borderline. Depois, mais tarde, que já se fez uma classificação dentro dos borderlines e se colocou o paranoide, todos esses outros que vocês viram agora. Mas às vezes a gente vê o pessoal confundindo e chamando de borderline um outro paciente e que um outro acha histriônico. E só tem que ver quando eles discutem isso se estão discutindo realmente se a diferenciação ou porque todos eles são borderline, né? Todo mundo, o funcionamento de uma pessoa que está muito angustiada geralmente é borderline, de qualquer pessoa neurótica, inclusive o normal, né? Se a gente está passando uma situação de estresse muito intensa, a gente, momentaneamente, a gente entra no modo borderline. Não quer dizer que a gente seja borderline, né? Isso aqui é importante, ó.
Pedro perguntou se pode falar se tem alguma relação com as três neuroses, obsessivo, fóbico e histérico. E os transtornos, sim, é que não se fala mais em neurose obsessivo compulsivo. Na verdade, esses aqui são todos, quando a pessoa tem esse diagnóstico, já é transtorno de personalidade. Aí é só tipificação, né? É que antigamente chamava neurose, né, obsessivo compulsivo, mas eles estão hoje classificados dentro dos transtornos de personalidade, porque eles têm uma marca muito forte, né? Tu pode dizer que uma pessoa tem que uma pessoa que é porque neurótico é um termo que não se usa na medicina mais, mas a gente não tem um ser humano que é normal, porque o normal é muito difícil, a gente varia muito. O ser humano ele precisa conviver com a consciência de saber que vai morrer, com a consciência de que ele não sabe bem, né, como é que esse mundo surgiu, e isso provoca com a vulnerabilidade da vida com a vulnerabilidade dos nossos familiares, com essas catástrofes que fazem a gente ver as coisas. Então, o ser humano, por definição, ele sofre, ele tem que lançar mecanismos de defesa para poder viver com isso. Por isso, todo mundo tem um grau de neurose, né? Todo mundo usa mecanismos de defesa para se defender dessas coisas, né? E os transtornos, né, que o Pedro perguntou, as neuroses, todas elas hoje estão categorizadas dentro dos transtornos de personalidade, né? Tanto a obsessiva compulsiva como a histriônica, né? É bem importante a tua pergunta. Não tem razão, o Pedro botou aqui que ele acha que a neurose é como se fosse uma reação não patológica. É verdade. Só que se tu chamar hoje uma pessoa com uma neurose obsessiva compulsiva, no meio psiquiátrico a gente já sabe que está falando de transtorno. Mas tu pode dizer que a pessoa tem um traço, né? Tem pessoas que têm um traço, mas não chegam a ter o diagnóstico, né? Cada um tem um perfil, né? A gente se encontra nesses perfis, né? A gente é mais paranoico um pouco, a gente é mais agressivo, a gente é mais obsessivo, mas não quer dizer que tenha, né, o transtorno de personalidade, né? Opa, eu fui ver aqui o chat, passei os slides. Então, isso aqui, se eu não, às vezes eu falo, o pessoal se confunde, né? Diagnóstico estrutural, então, é um diagnóstico diferente que começou antes, né? Que era quando só se dividia em neurose, borderline e psicótico, né? Depois eles começaram a separar todos os tipos de... Até as psicoses, lembram que se vocês, quando vão estudar na história, se chamava demência precoce, depois eles viram que tinha os esquizofrênicos e os bipolares, né? Os depressivos, os eufóricos, a mania. Então depois foi separando. E o borderline também, né? Ele era todo mundo era borderline, depois eles começaram a tentar tipificar. A ideia de tentar tipificar é para ver se a gente entende alguma base da genética, da formação dessas coisas, mas o DSM ele está sempre em movimento, ele já teve várias revisões, mas o que vai mudar mesmo é quando a gente achar marcador biológico, né, para poder entender essas coisas, né? Então, as marcas, né, da pessoa com transtorno de personalidade é uma onipotência, né? A pessoa usa muito onipotência, né? A projeção e identificação projetiva, teste de realidade frágil. O que que é teste de realidade frágil, né? É a pessoa, diante de se dar conta de uma realidade, ela fica psicótica. Por exemplo, eu dei o exemplo do guri de 17 anos que viveu a enchente, está num abrigo, foi visitar a casa e se deparou com um quadro horrível. Então ele se deparou com uma realidade muito ruim, mas esse teste não é frágil, né? É um baita teste de realidade, né? Agora, com pessoas com pequenas coisas já se desestruturam todas, né? O exemplo daquela médica que eu dei, por exemplo, se ela não tivesse sofrido abuso, se ela não tivesse, né, esse evento ali com o namorado, né, com o noivo que já estava cansado dela, talvez em algumas situações por pouco ela já se irritou com ele ou se atrapalhou, ela se desestrutura, né? Então, como eu disse, todos nós podemos entrar no modo borderline, dependendo do que a gente está passando e o que significa para a gente. Um borderline ou um transtorno de personalidade, ela vai, por pequenas coisas e repetidas, ela vai se irritar muito, vai brigar com todo mundo, né? A gente vê muito isso em casa, né? Com os familiares, é pai, mãe, né? As pessoas definem, meu pai, ninguém podia, né? Brigava, batia, né? Assim, causa muito sofrimento para os outros, né? Minha mãe, ou um tio, ou um professor até, né? Quando a gente fala, claro que
quando a gente, em traços de personalidade, quando diz aquele professor é muito duro, aquele professor é muito é muito sádico, geralmente está se falando, né? O meu amigo é aquele cara é muito exibido, geralmente a gente está falando de um traço de personalidade dele. Não quer dizer que a pessoa tem um transtorno, às vezes tem, né? Mas a gente geralmente, quando as pessoas percebem uma pessoa de fora aí, porque isso aqui, ó, né, egocintônico, traço de personalidade egocintônico, o que quer dizer isso? Que a pessoa ela acha, e isso é uma marca do transtorno de personalidade, a pessoa acha que ela tem razão sempre, que o mundo é que está errado. Ela acha que os outros é que estão errados, né? Então, é diferente da pessoa que chega no consultório e diz, olha, eu quero me tratar. Por quê? Porque eu fui demitido 3 vezes do trabalho, em 3 trabalhos diferentes, pelas mesmas razões. Eu sei que eu tenho alguma participação nisso. Ou eu já tive 3 namoros, né, 3 relacionamentos, e os 3 não deram certo, e as pessoas reclamaram da mesma coisa de mim, e eu não entendo por que que eu até entendo que eu faço isso, mas eu não entendo por quê, né, que eu sou abandonado. Então, quando a pessoa tem noção, é diferente. Agora, a outra pessoa que chega assim, ó, ela nem vai se tratar, né? E quando tu fala com ela, ela diz assim, ah, os me demitiram porque são os idiotas, esses caras que me demitiram. Ela não faz, não tem crítica, que talvez seja alguma coisa dela que faz ela ser demitida dos empregos, ou que ela tenha rompimentos amorosos, né? Que as pessoas digam para ela coisas que ela não quer ouvir ou ela não consegue, né? Então, quando a pessoa tem esse sintoma egocintônico, fala a favor de transtorno de personalidade, né? Quando ela tem distônico, é mais da neurose, que é da pessoa normal. Ela se dá conta, né? E ela do que da participação, né? Que os problemas aqui, ó, têm origem interna. Quando a gente avalia uma pessoa para fazer tratamento, quanto mais a pessoa tem ideia que os problemas têm origem interna, mais é fácil de tratar essa pessoa. Quanto mais ela acha que o problema é externo, que são os outros, mais difícil é tratar, porque tem que fazer ela enxergar essa parte interna, né? Outra coisa é a raiva como defesa. Isso é uma marca muito do transtorno de personalidade. A pessoa fica com, ela logo fica com raiva, ela logo briga. Então são pessoas que brigam muito na rua, que brigam muito com as pessoas. Ela usa até como defesa ficar com raiva, né? Negação, né? Isso é um mecanismo muito, a pessoa, ela não vê que a participação é dela nas coisas, então ela nega os problemas dela. E também essa idealização, a pessoa te ama muito e tu contraria ela, tu faz o que ela quer, tu é perfeito. Tu contraria ela um pouco, ela já fica furiosa contigo. Eu tenho uma paciente que eu trato, que está indo relativamente bem, que ela tem um potencial. Eu disse para ela assim, tá na hora de tu voltar para o mundo. Ela estava se sentindo bem, eu disse, tá na hora de tu voltar para o mundo, porque ela está muito recolhida em casa, ela passou por um trauma mesmo. Ela me olhou com os olhos bravos assim e ficou brava porque eu disse isso com ela, ficou 2 sessões sem aparecer. Eu vou ficar com muita raiva porque só porque eu disse para ela tá na hora de voltar para o mundo, porque tá mesmo, ela tem que voltar a trabalhar tudo e ela tá procrastinando muito isso, né? Então, e aí ela já disse que eu não entendo mais ela, né? Ou eu entendo tudo que eu sou maravilhoso, ou daqui a pouco ela não gosta mais de mim e eu não entendo nada, não ajudo nada a ela, né? Isso nas relações pessoais a gente vê muito entre as pessoas, né? E o que que é o processo primário de pensamento? Isso aqui também às vezes é difícil para o aluno aprender, né? Porque a palavra processo primário de pensamento, mas não é difícil, pessoal. É que vocês, quem tem um processo primário de pensamento é a criança, né? Ela quer agora, ela tem que ganhar agora, né? Uma criança, ela diz assim, ela tem pensamento concreto. Agora a gente não está usando mais dinheiro quase, né? Mas até bem pouco tempo, quando a gente usava dinheiro, às vezes uma criança diz assim, me dá dinheiro, pai. Daí o pai diz, eu não tenho. Ah, vai ali na máquina e pega, né? Então ela acha que na máquina tu vai lá e pega dinheiro, ela não entende o sistema todo, precisa ter o dinheiro que não, a máquina não é uma máquina que distribui dinheiro, é a máquina aquelas de caixa eletrônica, né? E a gente vê adultos dizendo isso. Me empresta dinheiro, não tem, ah, mas pega na máquina, a pessoa não se dá conta, ela acha que tudo vem do nada, né? Ela tem essa ideia assim que tudo acontece. Às vezes a gente tem que dizer para o paciente que está em tratamento de psicoterapia, dizer para eles assim que o tratamento, a pessoa não vai, falta a sessão e acha que está se tratando. Isso acontece. Muitos de vocês devem fazer assim, como eu disse, em outro nível, né? O cara não vai na academia, mas paga a academia, e falta e acha que está fazendo, né? Acha que está fazendo e que a academia não está indo nas aulas, né? Então, às vezes a pessoa está em psicoterapia, ela acha que não que está indo, mas ela não vai, ela falta, ela não se compromete, só que ela acha que está fazendo. Então, é uma onipotência isso, é achar que a gente vai conseguir fazer sem se esforçar.
né? Mas é como eu disse, isso aí está num nível bem elevado lá na pessoa com transtorno de personalidade, né? E também, então, por último, as psicoses transitórias, né? Essas pessoas às vezes, muito alteradas, assim, que nem quando a gente fica muito bravo, a gente fica muito irritado, a gente perde a língua. Eu perdi minhas estribeiras, né, como se diz. Essas pessoas podem, que têm transtorno, elas podem ficar psicóticas até ter que ser internada para se acalmar durante 1 ou 2 dias. Mas depois elas Mas geralmente não dura, e é muito em função das frustrações, né? Isso aqui não vou precisar mostrar para vocês, né? Isso aqui, ó, quando tá vendo dica aqui, pessoal, isso aqui, ó, já vou dar para vocês, ó. Daí a gente pode fazer uma questão com as marcas registradas dos tipos de personalidade, tá? É bem legal. Ó, o borderline, que é aquele impulsivo que briga muito, que ele tem um sentimento, ele confunde muito se sentir deprimido com vazio, ele tem um vazio interno. A marca registrada dele sempre uma sensação de vazio por dentro. O que tem essa característica mais de obsessivo compulsivo, além da organização, ele tem isso aqui é sobre os afetos, né? Esse aqui está sempre com a sensação de vazio. Esse aqui ele isola o afeto. Porque o obsessivo é muito controlado, ele não chega muito perto das pessoas. Então, sabe quando a gente chega perto de alguém e a gente está com um pouco de vergonha, a gente não consegue rir direito, a gente fica com o rosto parado, ou a pessoa vai dar um beijo meio trancado, assim, quase não consegue mostrar afetividade, a gente se isola o afeto. Então a gente chama isso de afeto isolado, né? Aquela pessoa que ela não consegue mostrar, né, o afeto dela e ela não consegue mostrar a afeição dela porque ela tem muita timidez, então ela se fecha e não consegue mostrar. Então, é o afeto mais do isolamento. O narcisista é a onipotência, né? Então, ele acha que ele sempre é o maioral, né? Ele sempre é o cara que sabe tudo e, então, se tudo acorda, então, esse é o afeto, a característica dele. O antissocial, eu já falei para vocês, é a frieza, né? Então, como às vezes um cara da polícia diz assim, eu trabalhei 30 anos na polícia e interroguei um cara que matou a família ou estuprou uma criança, e ele diz assim, e eu fiquei impressionado como ele conta aquilo com a maior frieza, sem remorso nenhum, né? Então essa é a marca registrada. E o histriônico, então, é o que eles chamam de bela indifférence, que é do francês, né? Que é a pessoa que ela parece que não está acontecendo nada com ela, né? Ela irrita muito as pessoas, às vezes, porque ela está sempre, né? Teve uma pessoa assim que teve uma crise conversiva, estava passando mal no trabalho, e aí levaram ela lá para. Ela era minha conhecida, né? Minha vizinha lá, eu era amigo do irmão dela, isso quando eu era doutorando lá. E eu estava no hospital, e aí o meu amigo me disse: Olha, minha irmã está indo para o hospital porque estava com falta de ar. Naquele tempo o pessoal fumava na sala de espera, né? E eu desci lá para encontrar eles, ela estava fazendo um raio-x de pulmão, fumando na sala de espera, né? Bem lá, indiferente, daí tu olha para a pessoa, dá vontade até de rir, vem cá, tu tá com falta de ar, tá fumando cigarro aqui tranquilamente, entendeu? A pessoa não tem noção disso, né? Então isso aí é uma coisa da indiferença. Uma vez também um paciente com pânico, assim, com pânico lá na emergência, e aí, enquanto ele falava comigo, ele levantou por causa da ansiedade e aí né, ele caminhou um pouco e daqui a pouco eu tinha uma pia ali, né, no consultório onde ele estava caminhando, se movimentando com aquela ansiedade. Ele viu a pia e tinha um espelho na frente da pia. Quando ele olhou o espelho, ele começou a arrumar o cabelo, assim, se ajeitar todo e meio que esqueceu, né, Então, isso faz com que, às vezes, o médico de plantão, inclusive o clínico, se irrite muito porque ele vê que o cara não está com sintomas, né? Então, a marca dele é essa bela diferença. Então, isso aqui vocês podem decorar que vocês vão acertar na prova, tá? Isso aqui eu vou passar bem, não sei, isso aqui eu não vou pedir para vocês decorarem, só entender assim, que a gente muitas vezes, esses pacientes, principalmente o borderline, ele entra ele fica mais suicida, sabe? E a gente tem que entender um pouco disso, né? Então, eles. Peraí que voltou o slide. Ó, o manejo, comportamento suicida nos pacientes borderline. E o que que acontece aqui? A gente tem que começar, primeiro, ver que tipo de paciente que é o borderline que a gente está falando e o tipo de comportamento suicida. Isso aqui que é importante. Quando vocês, depois, durante a vida, muita gente nem vai fazer psiquiatria, for ver um paciente, tente pelo menos ver assim, ó,
se o paciente tem alguns riscos, que tipo seria mais esquizoide, mais histérico, ele tem ansiedade de separação. Por que que é importante o esquizoide? Ele é mais da linha da psicose, né? Ele é mais esquisitão, o histérico, né? Ele tem uma coisa aqui que na verdade é boa, né? E a ansiedade de separação, a pessoa que ela se separa de alguém, ela tem um rompimento amoroso, ela quer se matar muito, quer se machucar, mas se a pessoa volta para ela já fica bem de novo. E isso é confundido, muitas vezes é confundido com depressão, porque a pessoa diz, eu quero morrer, porque... E aí ela está frustrada porque alguém se separou dela. É comum na internação as pessoas internarem por tentativa de suicídio ou gesto suicida depois de um rompimento amoroso. E aí eles falam por telefone, às vezes, com o namorado, a namorada, o noivo, a esposa, e eles conversam e reatam, e a pessoa desliga o telefone e está curada, passou todos os sintomas, né? Esse histérico aqui é um termo diferente que a gente usa. Na verdade, não é bem histérico, é a pessoa mais neurótica, isso aqui está errado, né? Que às vezes a pessoa ela tem transtorno de personalidade, mas ela tem uma capacidade muito boa de entender que ela tem origem interna, os problemas, ela está muito próximo do neurótico, mas ela também fica em risco quando ela está mal, né? E essa pessoa aqui, né, é uma pessoa boa de fazer psicoterapia, né? E a gente tem que ver o tipo de comportamento suicida do paciente. Então, quando vocês tiverem um paciente que tem comportamento, o que que é comportamento suicida? Se machucar, se cortar, né? E às vezes a pessoa tem isso como forma e hábito de vida, se machucar ou viver perigosamente, né? Ou a pessoa é só mais impulsiva, ou a pessoa faz tentativa ou faz ameaças, né? Quando uma pessoa ela tem uma intenção séria de se matar, a gente interna. Quando ela pode ficar em casa sem censura, a gente faz um que a gente chama de grude, que é alguém ficar cuidando dela em casa, ou a família. Tem as psicoterapias de crise e as psicoterapias daí depois a longo prazo, né? Mas isso é mais, mais para frente que a gente estuda. O que a gente precisa saber, né? Se o paciente tem uma noção consciente que ele quer se matar, ou uma noção que não é consciente. Porque às vezes a pessoa não tem uma consciência que ela quer se matar, não fala em se matar, mas ela faz muitas coisas que põem a vida dela em risco, né? Então ela também é pessoa de risco, né? Uma das coisas que a gente avalia também, outra coisa, é a preocupação com o outro. Tem pacientes que dizem assim, eu pensei em matar, mas eu não fui. Até para mim já me disseram assim, ó, o paciente disse, eu pensei em matar, mas lembrei que tu tá me ajudando, que eu estou em tratamento contigo e eu não ia fazer isso contigo, ou não ia fazer isso com a minha mãe, ou não ia fazer isso com fulano, causar isso para ele. Então, essa preocupação contra é um fator protetivo, né, do pensamento suicida. Essa outra coisa que eu falei de a pessoa ter uma noção de origem interna e externa, né? Se ela acha que tudo são os outros, ela fica mais propensa a jogar a raiva para fora. E se a pessoa tem comportamento suicida ou tentativa, né? A tentativa, sim, ela já mostrou que tem risco e a gente é obrigado a tomar providência, geralmente de internação. Isso aqui não precisa. Isso aqui eu já falei para você, mas é só para repassar. São os tipos de personalidade, né? Toda pessoa que estabelece uma aliança terapêutica suficientemente forte, se ela tem isso, ela tem mais, isso aí são potenciais de psicoterapia. Se ela tem uma noção mínima de origem interna dos problemas, se ela tem interesse em compreender essa origem, se ela tem consideração pelos outros, se ela se integra com o ambiente de internação. Quando a pessoa é internada, a gente vê, tem gente que vai lá e só fica brigando com todo mundo e causando confusão. E tem gente que, quando interna, num ambiente onde eles se sentem protegidos, eles ficam amigos de todo mundo, se dão bem. Então, são sinais que a pessoa pode depois ter um prognóstico melhor nas psicoterapias, né? E se ela consegue se auto-observar à distância, consegue estabelecer uma instância de ego que se auto-observa à distância. O que quer dizer isso, pessoal? Isso é o nosso frontal, né? O nosso neocórtex, que consegue olhar a gente como se fosse um drone. E isso faz com que a gente se auto-observe. Então, quando a gente faz psicoterapia com alguém, a gente convida aquela pessoa a se olhar de longe, né? A gente não fala nessas palavras, mas é o que a gente faz na prática. Se a pessoa tem essa capacidade de se olhar, de se ver, de discutir os comportamentos dela e os pensamentos dela com a gente,
como se ela fosse um observador externo, externo, ela vai se sentir melhor, ela vai conseguir progredir. Isso aqui parece simples também, né? Mas a pessoa conseguir rir de si mesmo é uma grande característica, sabe? Quando a pessoa ri, quando ela faz uma coisa e a gente fala, ela ri dela mesma, ela tem uma capacidade de ouvir. Quando a pessoa não tem isso, ela começa, ela não tem essa capacidade. E a gente, claro, às vezes a gente está de mau humor, não quer dizer que todo mundo seja assim, mas assim, tu conta uma, a pessoa faz uma coisa engraçada, né, e as pessoas mostram para ela uma contradição dela e ela fica furiosa com aquilo. Geralmente na psicoterapia também vai ser assim, né? Então é briga certa quando a gente mostra coisa para eles e às vezes até são coisas que fazem com que outros, por exemplo, riem de si mesmo, né? De se ver de fora e ver que estão fazendo coisas que são meio irracionais ou bizarras, né? E a outra coisa que também é que tem paciente que a gente confunde muito o paciente ele tenta muito suicídio, ele é impulsivo, ele põe a vida dele em risco. A gente confunde esse tipo de gravidade uma gravidade de doença, na prática, a gente conta com doença mental. Se eu tenho um paciente que tenta muito suicídio, que é muito impulsivo, que faz coisas perigosas, eu vou dizer que ele é muito grave. Mas muitas vezes ele tem uma capacidade muito boa de se conectar com a gente e ele tem o cérebro dele funcionando bem. Então ele é um paciente que ele tem um potencial bom de tratamento. Né? Só que às vezes, como ele causa muita confusão, às vezes a gente enquadra ele do jeito que a gente tem medo que ele faça coisas e que se ele se exponha, e a gente muito medica ele demais e não se dá conta que ele pode trabalhar melhor. Né? E a gente tende a enquadrar o paciente muito grave, assim, com problemas de comportamento, a gente tenta enquadrar ele como mais como um bipolar tipo 2 para poder dar um monte de medicação para ele. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é errado, mas tem que ter esse cuidado porque muitas vezes a gente também está com tanto medo que o paciente cometa algum suicídio ou se prejudique muito, e a gente tem medo de se sentir responsável, e a gente daí, às vezes, faz uma coisa que é não ouvir bem ele, não, tratar, não focar tanto na terapia, como tem que ser feita de trabalho, e a gente começa, então, a fazer isso aqui, ó, a tratar uma pessoa cheia de remédio que só vem falar de remédio para ti no tratamento e quantos remédios tu vai dar para ele, né? Então isso aí é uma coisa que faz com que a gente possa só pensar, né? São diretrizes, né? Que a gente possa lembrar também que muitas vezes o paciente, porque quanto mais a gente tenta resolver com medicação, mais o paciente só fala de medicação e a gente acaba, parece que está falando uma máquina e esvazia muito o falar sobre ele, o falar sobre a vida dele, ou usar as ferramentas que a gente tem de psicoterapia. Um alerta isso, né? Os medicamentos que a gente dá para o paciente borderline, o transtorno de personalidade, vai variar muito de acordo com o espectro dele. Aqui tem uma divisória que a gente faz bem fácil. Ó, a gente divide em transtornos de pensamento, transtornos do humor e ansiedade, transtornos de personalidade e os transtornos de comportamento e os transtornos cognitivos. As medicações são dadas para os pacientes nos transtornos aqui de comportamento, ele não tem medicação específica, a gente tem que ver aonde se está esse paciente. Ele geralmente não vai estar com transtorno de demência, de retardo, até porque poucas medicações funcionam para isso, né? Um retardo mental, alguma coisa, né? A gente vai ir mais assim, se ele está mais naqueles espectros lá parecidos com a esquizofrenia, paranoia, a gente vai dar os medicamentos dopaminérgicos, que são os antipsicóticos. Se o paciente tiver mais com pânico, com depressão, com euforia, a gente vai dar mais estabilizador do humor, serotonina, né? Ou vai dar, ou até pode usar até antimania para os pacientes, mas a gente vai medicar por sintoma-alvo. Não tem medicação específica para o transtorno de personalidade, vai ser de acordo com o espectro onde ele se encontra e o sintoma que a gente quer atingir. Outra coisa é discriminar o comportamento desses pacientes, né? O que que causa os impulsos, as motivações? Isso já é em psicoterapia, tentar ver com ele o que que causa o que que causa o comportamento, né? O que que se aquilo vem de dentro ou vem de fora, né? Se é com as frustrações que ele fica assim, ou ele está sempre com um pensamento permanente que vem de dentro dele querendo se matar. Tem pessoas que estão sempre com uma ideação negativa, e tem pessoas não, que elas estão bem, mas quando acontece um fator externo, elas ficam negativas. Então, isso aí a gente vai ajudando o paciente também a se autoconhecer para poder lidar com isso.
Isso aqui é uma coisa que eu uso muito com os pacientes, assim, né? Que é um pouco é brincadeira, mas é muito sério. Eu converso com eles, né? Onde é que tu está querendo ir? Então eu uso isso aqui como um exemplo, ó, que nem vocês, quando a gente vai esquadrinhar assim a vida do paciente junto com ele, a gente pode dizer assim, mas onde é que tu está querendo ir, ó? Aqui, ó, a Associação Médica, isso aqui é de Minas Gerais, porque eu dei uma palestra lá, eu mostrei lá para eles, ó. Então ainda está de Minas aqui, mas aqui eu mostro a associação, eu mostro geralmente a PUC ali, nossa internação, que o paciente diz, eu quero fazer, eu quero casar, eu quero terminar minha faculdade, eu quero ter filho, eu quero... Vai dando um monte de plano. Eu quero trocar de profissão, eu quero trocar de sexo, até tem tanta coisa que você quer fazer. Só que o caminho que ele está fazendo, as coisas que ele está fazendo, estão levando ele para onde? Para o cemitério, né? Então, às vezes, a gente usa esse argumento, né, que é o cemitério. A gente usa esse argumento para a pessoa poder entender, né, que ela está indo para o caminho errado, que ela pode estar dizendo que ela está para um lugar. E isso parece óbvio, né? Mas às vezes quem está vivendo isso não se dá conta. Isso vale para a gente também, em grau menor para qualquer pessoa. Onde é que a gente está querendo ir? Será que a gente está fazendo as coisas que vão fazer a gente para o caminho que a gente quer ir, né? Ó, o objetivo do tratamento dos pacientes, principalmente com risco, é diminuir o risco de suicídio, né? É que o suicídio é visto como um homicídio invertido, né? O que quer dizer isso? Geralmente a pessoa está com uma raiva, ela não consegue, ela quer se matar para mostrar para os outros. Ela está braba com o mundo, ela quer se tirar do mundo. Então, ele se tira do mundo porque ele está muito irritado. E tem alguns pacientes, tem um tipo de paciente que ele se comporta que nem um sequestrador, mas o refém é ele mesmo. Se as pessoas não fazem o que ele quer, ele tenta se matar, ou ele fala que vai se matar. E aí o terapeuta e os familiares começam a agir como filho, como os pais de um filho sequestrado. Eles começam a tentar cuidar para aquela pessoa que quer matar ela mesma, como se fosse duas, né? A pessoa que está se ameaçando de se matar e a outra dentro dela que vai ser a vítima. E a gente tenta evitar que ela faça isso. E esse lado da pessoa que percebe que manipula os outros dizendo que vai se matar, ela se comporta que nem um sequestrador. Assim, se vocês não fizerem o que eu quero, eu me mato. Se não me atenderem às necessidades, eu me mato. E aí vai criando um ciclo vicioso, aonde quanto mais os cuidadores têm que fazer as exigências de ficar vigiando a pessoa, mais o cuidador se cansa. E aí mais o cuidador fica com vontade de se livrar daquele problema, porque está ocupando ela 24 horas só cuidando daquela pessoa, e ela fica com medo que se livrar daquela pessoa, ela se mata, ela vai se livrar. Então vai gerando uma culpa. E isso vai fazendo com que os familiares se exauram, né? E os terapeutas, e muitas vezes eles vão trocando de médico, né? Então a gente não deve ceder a todas as exigências, né? A gente sabe que pessoas podem se matar ou não de acordo a gente não é totalmente responsável por isso. É importante saber que a gente vai acompanhar um paciente que tem risco de suicídio, a gente pode fazer o que pode, né, o que está ao alcance da gente, mas assim, quem é dono da vida dele, se ele não está psicótico, não está delirando, quem é dono da vida dele é ele, né? Então a gente tem que, porque alguns pacientes têm um padrão de estar sempre com risco de suicídio. E se a gente não tiver coragem de atender, a gente não atende mais ninguém. É muito ruim a experiência de ter um paciente que se suicida. Eu já passei por isso, a gente tem que vontade de largar a medicina. Tão, tão, tão mal que a gente fica, né? Ah, e a gente tem que cuidar, então, né, para não fazer falsa promessa para os pacientes, sabe? A gente não dizer que vai curar ele de qualquer jeito, né? E senão a gente também fica depois refém de ter cuidado. Porque quem diz assim, ó, tem pessoas que dizem, pode me ligar a hora que tu quiser, quando conhece um desses pacientes. Pode me ligar quando tu quiser, a hora que tu quiser que eu vou te atender. Tu não vai aguentar fazer isso. Mãe 24 horas é só durante os primeiros meses, primeiros anos de vida. Depois as mães também cansam, meu filho tem que ir se virando. Então, se tu vai dizer para um paciente que tu vai ficar com ele a hora que ele quiser, ele pode te ligar sempre,
Eu digo às vezes para o paciente que ele pode me ligar a qualquer hora, mas quando é que eu digo isso? Às vezes a pessoa sofreu um acidente grave ali, o filho está no hospital, pode morrer, a mãe está para morrer, eu digo, pode me ligar, são circunstâncias. Mas a pessoa que tem uma forma de vida que ela sempre quer ligar a qualquer hora, sempre quer te procurar a qualquer hora, e tu diz isso para ela, tu está enganando ela, e mais tarde a gente vai ter problema com esse paciente. Mas a aula que eu ia dar para vocês é por aqui, pessoal. Não quero cansar vocês, né? Né? E lembrar para vocês assim, ó, que acolhimento, escuta e compreensão são ferramentas, né, que sempre vão funcionar com todos os pacientes. E também lembrar de uma coisa assim que é um desafio tratar esses pacientes e muitos deixam a gente frustrado porque eventualmente uns podem se matar ou não seguir tratamento, mas a gente ajuda muitos pacientes, né? E eu ao longo da minha vida, né, como psiquiatra, eu já atendi muitas pessoas lá na internação que tinham essas histórias, né? Quando eu comecei a me dar conta que algumas tinham sofrido vários abusos e não contavam para ninguém, e a partir desse momento, assim, mudou o tratamento com elas, porque elas pararam de ser enquadradas só como uma coisa que vinha do nada, né? Aquela angústia, né? E tem muitas que eu atendo há muitos anos e que estão super bem hoje, né? Dentro dos seus limites. Tem muito paciente que melhora, tem muito paciente que vai muito bem, né? Eu recebi, eu mostrei até, eu acho que para turma anterior ou na outra, eu não tô, creio que eu recebi um, um recado esses tempos de uma mãe que internou uma paciente lá e, e que a gente ajudou e está em tratamento com outro colega, e a mãe mandou um agradecimento, né, dizendo que era uma adolescente que estava com vários problemas e tinha passado por coisas, né, de abuso, e estava tentando se cortar, se machucar, e a gente conseguiu colocá-la em tratamento, conseguiu deixar ela falar sobre essas coisas. Ela não falava, e a mãe dela mandou uma mensagem bem bacana, agradecendo a gente, dizendo que a vida deles tinha melhorado muito, e que ela tinha terminado o colégio, né, e que ela via, estava rodando já de colégio, que ela tinha feito os últimos 3 anos passado de ano, tinha terminado o colégio e estava indo para a Austrália fazer ou para outro país fazer um intercâmbio, ia ficar um tempo fora, que eles estavam muito satisfeitos com com o rumo que tomou a vida dessa menina, a partir do momento que ela pôde falar sobre o que estava, os traumas que ela tinha passado. Então, por, ho- por hoje é isso, pessoal. Mas são técnicas de tratamento, mas que daí eu teria que entrar mais a fundo com vocês, eu não, né, é o que eu falei aqui, muitos vão se beneficiar, é gratificante, né? E também tem o pós-suicídio consumado, né, que a gente tem que tratar o luto, não só do paciente, como da família, né, como da gente, né? Isso aqui é o caso dela que eu expliquei. Alguma pergunta, se alguém tiver ainda me escutando aí, porque eu fico falando sozinho aqui. Se não tiverem, eu vou encerrar a gravação. Não me esquecer, pra não ficar depois muito longo. Então era isso, pessoal. Prof, Diga. eu tenho uma dúvida com relação ao TDE. Como Uhum. é que vai acontecer a escolha dos temas? É a gente que tem que escolher? É que como teve muita mudança agora, eu vou falar eu vi a Ana falando com vocês ali, né? Hoje eu tive uma reunião ali para ver o calendário também. Eu vou dar uma conversada com a Ana e daí ela passa para vocês ainda essa semana até quarta. Só para avisar, não, a Paula tinha conversado com a Ana e ela me passou, eu ia falar isso no grupo depois dessa aula, que Pode ela falar. tinha falado que a gente ia ter 8 temas, que ia ser os temas de todas as aulas que foram dadas até a data do Isso. TDE, e aí como a gente está em 10 grupos, teria 2 temas que seriam repetidos, mas para a gente tentar se dividir para abordar todos os temas. Isso, porque na semana, eu vi, ela botou lá, né? Porque eu não sei o que aconteceu, que a turma toda botou ansiedade quase no outro, e ficou tudo repetitivo ali nos TDDs, né? E a ideia, então a gente pensou ela vai passar os temas para vocês, eu acho, né? Ou vocês vão escolhendo, mas eu vou conversar com ela porque tem algumas coisas de data ali, porque você sabe, né? Vai ter aula, né? Depois nos outros, no- no- nos
Eu estava vendo ali, se ninguém pegar G2 e nem, eu não sei todo, se ninguém tiver prova de substituição para fazer, porque aí precisa da turma da 346 também, que eu acho que todo mundo fez a prova. Se vocês todos fizerem a prova, né, a gente já pode começar a recuperação no dia 28, no dia da substituição, daí termina mais rápido também, né, as últimas 4 aulas. E o TDE eu vou olhar ali com ela, ali, amanhã de manhã eu vou ver com ela vai passar direitinho para vocês tudo, tá? Mas é isso aí que E, tu falou. e a data do TDE segue sendo pro dia 10 agora. Eu vou conversar com ela para vocês. Não sei se seria interessante mudar, né? Apesar que a gente está quase já em cima do dia 10, mas até lá é para estar tudo tranquilo. É bem tranquilo o TDE, viu, pessoal? Não se estressem muito assim e o pessoal vai dar apoio para vocês ali também da mentoria. Em princípio, a gente não vai mexer muito em data porque às vezes dá mais confusão, tá? Tá bem. Obrigada, prof. Então tá. Então a gente se vê depois. Acho que essa semana, que a previsão é de parar a chuva na quarta e ficar bastante tempo sem chover. Eu acho que vai começar, pelo menos, essa parte voltar ao normal. Tá, pessoal? Então, boa semana para vocês. Obrigado, senhor, para ti Valeu, também. Sônia. Boa semana. Tchau, tchau.